Olá, eu sou a professora Jennifer Ribeiro da Cruz, da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. A aula de hoje fala sobre a origem do universo e da vida na Terra. A origem de todas as coisas sempre foi uma questão para a humanidade. Afinal, quem não gostaria de saber de fato o que desencadeou e como foi o princípio de tudo? Principalmente quando se trata da origem do universo, onde elementos simples deram origem a elementos mais complexos. Nesta videoaula, veremos algumas teorias que explicam de forma mais lógica possível a origem do universo, da Terra e da vida na Terra. De acordo com a teoria mais aceita pela ciência, o universo surgiu há 13,7 bilhões de anos. Esta precisão só foi possível porque Edwin Hubble, ao observar o desvio de luz ocasionado pelas estrelas e galáxias que se afastavam uma das outras, pôde calcular o quanto elas estavam próximas bilhares de anos antes. Concluindo então que toda matéria e energia se encontravam em um ponto e que, por algum motivo, não se conteve e sofreu uma grande explosão. Chamamos esse modelo de Big Bang. O núcleo das estrelas tornaram-se tão densos e quentes que o hidrogênio começou a formar o hélio. Quando o combustível à base de hidrogênio acabou das primeiras estrelas, iniciaram-se a produção de outros elementos. O carbono, que por sua vez deu origem ao nitrogênio, oxigênio, silício e ferro, porém cada vez gerando menos energia. O ferro começa a roubar o calor de que as estrelas necessitam para continuar existindo. Ela colapsa, explode e morre, criando uma supernova e espalhando os elementos pelo espaço, formando poeira estelar. Essa poeira estelar condensou-se em outros pontos do universo, formando novas estrelas e, por sua vez, os planetas. O nosso Sol surgiu no interior de uma nebulosa e, ao redor, essa nebulosa foi formando os planetas, inclusive o nosso. A nossa Lua surgiu de um choque ocasionado por um outro elemento cósmico com a Terra, desprendendo um pedaço gigantesco do nosso planeta. Mas e a vida na Terra? Após a formação dos elementos químicos, através das explosões incontáveis de estrelas por esses bilhares de anos, a vida conseguiu se estabilizar no planeta Terra e, até onde se conhece, a Terra é o único planeta com essas características peculiares. Mas como surgiu? Será que a vida começou de forma linear? Várias culturas, através de suas religiões, explicaram o surgimento da vida na Terra a partir de um ser espiritual, é o famoso criacionismo. Embora também há pesquisadores que afirmam que a vida poderia ter surgido através de moléculas orgânicas que chegaram de outros pontos do universo, e esta teoria seria a panspermia. Mas os modelos de vida em que nós nos baseamos seria análise de evidências geológicas em que a vida surgiu gradativamente através da evolução dos compostos químicos. Vejamos o que disse o poeta Rubem Alves. Assim como o poeta, que passou por várias fases em sua vida, nosso planeta também passou. No início, um grande caos, mas em uma constante transformação até chegarmos ao que é hoje. No entanto, o planeta continua evoluindo. Vamos ver o que pode ter acontecido? Há aproximadamente 4 bilhões e meio de anos surgiu o planeta Terra, a Terra primitiva. Era bem diferente do que conhecemos atualmente.
Não é apenas a biologia que tenta explicar a origem da vida no planeta. Precisamos da ajuda de outras disciplinas como a química, a física, a geologia, a astronomia, para explicar o surgimento da vida. Primeiro, o pré-requisito para a origem da vida é a disponibilidade dos elementos químicos essenciais a ela, ou seja, os elementos biogênicos, porque estão presentes em todos os seres vivos e são os mais abundantes no universo. Seriam eles o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Segundo, os primeiros seres vivos precisariam sintetizar seus próprios nutrientes, ou seja, seriam autotróficos, ou dispusessem de uma fonte externa de compostos orgânicos. Neste caso, seriam heterotróficos. Mas, para ser autotrófico, num ambiente como aquele, seria um aparato bioquímico muito mais complexo. Então, cientistas das primeiras décadas do século XX sugeriram que a Terra primitiva teria sido um ambiente rico em compostos orgânicos, hipótese heterotrófica. A descoberta da composição química das atmosferas dos planetas exteriores, contendo hidrogênio, metano e amônia, gases constituídos pelos mesmos elementos que os compostos orgânicos que integram os seres vivos, sugeriu a Oparin, um dos primeiros pesquisadores a se dedicarem a esta questão, que também nosso planeta poderia ter tido uma atmosfera com composição semelhante. Não conteria, por conseguinte, oxigênio, que poderia causar decomposição dos compostos orgânicos por oxidação. Mais tarde, Haldane aperfeiçoou o modelo, sugerindo que, sob ação de relâmpagos ou da radiação ultravioleta, estes compostos seriam formados na atmosfera e carregados pelas chuvas aos oceanos, que passariam a ter as características de uma sopa quente e rala. Num recipiente projetado para ser uma versão artificial da suposta atmosfera terrestre primitiva, uma mistura de hidrogênio, água, amônia e metano, a dupla disparou cargas elétricas para simular o efeito de raios e o resultado, após uma semana, aconteceu o aparecimento espontâneo de glicina e alanina, que são aminoácidos, moléculas orgânicas não complexas. Apesar de ser um experimento que representou um marco sobre a origem da vida, a atmosfera primitiva extremamente redutora é hoje em dia contestada. Esse experimento é conhecido como experimento de Urey-Miller, ou a sopa orgânica. Foi publicado em 15 de maio de 1953 pela revista Science, com um impacto notável. Era a primeira demonstração de como moléculas orgânicas poderiam ter surgido nas condições especiais da Terra primitiva. Mas qual foi o papel das argilas? Outra hipótese científica para a origem da vida vem de Alexander Graham, que aprimorou as ideias de Bernal, desenvolvendo a hipótese de que os minerais argilosos teriam constituído não somente o suporte, mas também o próprio sistema genético da vida primitiva, posteriormente suplantado por compostos orgânicos, os ácidos nucleicos. Em sua defesa, levantou a capacidade de replicação de superfícies cristalinas, preservando defeitos e irregularidades, e também a complexidade química dos polímetros envolvidos nos processos reprodutivos atuais. Mas para isso, a atmosfera primitiva precisaria ser fria e não quente, como a teoria de Haldane e Oparin, porque as rochas somente se formaram quando o planeta resfriou. A descoberta em 1979 da fossa de Galápagos, um rico ecossistema alimentado por compostos provenientes da atividade hidrotermal e, portanto, independente dos processos fotossintéticos,
serviu de base a hipótese de uma origem quimiosintética autotrófica para a vida. Dentre as muitas variantes desta proposta, a mais detalhada é aquela que foi elaborada por Gunther, postulando uma fase primitiva do metabolismo, em que os processos bioquímicos seriam estruturados de forma bidimensional sobre as superfícies da pirita, um mineral abundante nestes ambientes. Como vimos, temos diversas hipóteses para explicar a origem da vida, mas o mais importante é que a ciência tenta explicar baseada em evidências, como demonstradas no decorrer de nossa aula. Obrigada por assistir à aula e façam as atividades propostas para fixar a matéria. Até breve!